Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. Um incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas na cidade gaúcha de Santa Maria, completa 5 anos agora em janeiro. A tragédia deixou famílias traumatizadas, provocou uma enxurrada de ações na justiça e endureceu o controle de casas noturnas no país. A fiscalização de boates é o tema deste Fórum. O incêndio na Boate Kiss começou de madrugada, no auge da festa, e se espalhou rapidamente. Ele foi provocado por um sinalizador lançado dentro da boate e ganhou força em contato com a espuma de isolamento acústico. No minuto, o fogo provocou o acúmulo de uma fumaça espessa e tóxica. Para piorar, houve uma série de falhas na rota de fuga. O resultado é uma tragédia que deixou centenas de feridos e 242 mortos, a maioria estudantes. Bom, para falar sobre prevenção, mudanças na lei e fiscalização, estão aqui o coordenador de operações da Defesa Civil do Distrito Federal, o tenente-coronel Sinfrônio Lopes, e o advogado Délcio Oliveira Júnior. Bom, muito obrigado pela presença dos dois aqui no Fórum. Eu começo com a seguinte pergunta: o que a gente aprendeu, o que a gente deixou de fazer depois dessa tragédia aí na Boate Kiss e o que se passou a fazer? Quais foram as mudanças? Começa aqui com você, Lopes. Eu acho que o grande ponto que nós podemos destacar é que foi o aumento da consciência geral de toda a sociedade brasileira, que é importante a gente atentar para as condições de segurança dos estabelecimentos, né? A gente pode observar que muitas vezes uma situação que fala que aquela saída de emergência não é tão importante, que aquele extintor é uma coisa que é cobrada muitas vezes só pelo aquele bombeiro chato, e isso caiu por terra. Por quê? Isso é de suma importância, porque isso pode salvar vidas, né? Houve um aumento da conscientização, também, de certa forma, houve um aprimoramento da legislação contra incêndio e pânico. Só que o que eu observo, assim, no particular, é que mesmo que esse aumento de conscientização de toda a sociedade brasileira, nós temos muito a caminhar sobre isso, porque eu entendo que a condição contra incêndio e pânico, o estudo sobre a segurança, ela deve vir desde as escolas, passando pelo ensino médio, passando por uma conscientização de todos os órgãos públicos. A segurança não pode ficar apenas na mão de apenas um órgão, por exemplo, somente com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. Esse tem que ser um pensamento que seja da responsabilidade de todos. E você, Délcio, o que você destaca? O grande problema desses empreendimentos é que muitas vezes o empreendedor ele não segue a legislação como deveria ser. Ou quando ele consegue a licença de funcionamento, ele faz uma alteração pós-licença de funcionamento e faz adequações que não deveriam ocorrer, porque aí sim, essas adequações estariam colocando em risco a população. E ele esquece que ele pode responder por crime de incêndio, por crime de desmoronamento, ele pode responder por homicídio doloso, por homicídio culposo, lesões corporais de natureza grave, culposa e dolosa. Então, efetivamente, a conscientização é que deveria ser a maior ferramenta, aonde uma pessoa que fosse desenvolver uma atividade dessa tivesse consciência de quais são os seus direitos, mas principalmente os seus deveres e obrigações. Aí sim nós teríamos um melhor desenvolvimento nesse tipo de atividade. Eu queria até detalhar um pouquinho isso que você explicava aqui, Délcio, de responsabilidades, né? O que pode acontecer com essas pessoas. O estabelecimento pode ser fechado, o dono pode ser investigado, depois pode ser punido, deve ser punido. Como é que é esse passo a passo? Como é que funciona isso? Nós sabemos que o Estado tem uma deficiência de material humano. Nós temos excelentes profissionais na Defesa Civil, no Corpo de Bombeiro, nas agências de fiscalizações. Nós temos pessoas extremamente capacitadas, mas o número diminuto de pessoas, muitas vezes, impossibilita de uma fiscalização como a sociedade necessitaria ter. Para isto, o que acontece? Muitas vezes as pessoas se esquecem de que, efetivamente, quando ele abre uma casa de atividades, uma boate, uma casa de shows, ele está colocando toda a população ou em segurança ou em risco, dependendo daquilo que efetivamente ele estiver desenvolvendo. Então, essas situações todas que, efetivamente, os empreendedores deveriam ter uma maior conscientização para evitar o quê? Evitar um mal maior. Agora, para a gente não chegar nesse estágio, Lopes, o que é preciso ser feito? Qual é a prevenção? Quais são os passos? O que uma pessoa que vai abrir um empreendimento desse, uma boate, tem que ficar atento? O Délcio tocou um assunto muito importante, que é a questão que o Estado ele tem a sua obrigação, ele tem seus institutos de fiscalização, mas, de certa forma, é um braço relativamente pequeno.
Então, o que nós podemos fazer nesse caso? O cidadão, quando ele vai abrir uma boate, ele tem que seguir todo um aparato jurídico de leis que ele tem que seguir para poder abrir essa... Logicamente, quando não estamos falando de abrir uma boate, nós estamos falando de um estabelecimento de concentração de público, onde você vai colocar muitas pessoas, muitas vezes, num espaço relativamente pequeno. Então, nesse caso, existe uma legislação que tem que ser seguida. A exemplo aqui no Distrito Federal, por exemplo, ele tem que entrar na administração regional com seu pedido de licenciamento e, a partir desse pedido, toda a administração vai encaminhar para os demais órgãos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e tantos outros, que esses órgãos, de acordo com a legislação de cada órgão, vai fazer a devida cobrança. Mas eu acho que a gente tem que ir um pouco mais além. Eu acho que o cidadão, principalmente com o caso do desastre da Boate Kiss, ele tem uma conscientização melhor e ele pode ser um agente fundamental também como fiscalizador. Por que disso? Porque através da denúncia que o cidadão fizer, os órgãos são obrigados a ir até o local e fazer a verificação, saber se aquele estabelecimento está cumprindo as normas de segurança contra incêndio de pânico, por exemplo. Então, hoje eu observo, principalmente com a atualização da legislação, que hoje toda boate, na sua entrada, tem que ter a sua licença de funcionamento, tem que ter um informativo da quantitativa de pessoas que pode ter naquele estabelecimento, entendeu? Então, o cidadão comum, ele pode e deve também ajudar a fiscalização dos órgãos de segurança, pois a opinião do cidadão, muitas vezes, mesmo naquele senso comum, já é um grande diferencial, porque você, quando chega numa boate e você verifica que, por exemplo, a saída de emergência está obstruída, aquilo ali é uma acusação muito grave. Um telefonema simples ao órgão de segurança, ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, o agente vai até o local e lá vai fazer a atuação e já chamar a responsabilidade de imediato, independente se isso vai chegar ou não à questão lá no Poder Judiciário, ou seja, a atuação é imediata. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curto, hein? Até já. O Fórum está de volta e fala hoje sobre a fiscalização de boates no Brasil. O incêndio na Boate Kiss, que matou 242 pessoas na cidade gaúcha de Santa Maria, completa 5 anos, agora em janeiro, e eu queria falar aqui sobre mais exemplos. Você tem casos parecidos com esse no escritório. Deus, o que você traz para a gente aí de exemplo, de lição? A primeira situação é que efetivamente a população deve denunciar. A motivação do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos públicos, em regra, só vem pela motivação por denúncia das partes. Então, todas as vezes que um usuário, um vizinho, alguém verificar que está acontecendo qualquer coisa de anormal naquela edificação, na boate, excesso de som, excesso de pessoas, aglomerações externas, efetivamente essas pessoas têm que denunciar, porque o poder público tem a obrigação de fiscalizar. E com isso acarreta o quê? Muitas vezes, em alguns casos, a população tem que ir à justiça, pedir a interdição da operação empresarial, para pedir que aquela empresa tome algumas atitudes técnicas para evitar os problemas. E mais, nós temos que observar também que até a parte da segurança física, que a Lei 7.102 trata sobre segurança, ela tem que ser melhor aprimorada. Por quê? Não a lei é muito boa, mas a fiscalização da lei. Quando nós pegamos a Polícia Federal, que fiscaliza a atividade de segurança privada, ela tem que ter uma maior ênfase nessa questão para evitar problemas. Alguns problemas nós não conseguiremos evitar, como, por exemplo, no mês de novembro passado, aconteceu o quê? Aconteceu de um delegado armado, ele, na sua folga, entrou numa boate lá no setor norte do Brasil, né? Eu não sei se foi Manaus, alguma coisa assim, ele entrou armado, lá dentro com uma briga pessoal, coisa particular, ele sacou de uma arma, matou uma pessoa, atirou em mais 3 pessoas e causou um pânico geral. Será que naquele local a rota de fuga era suficiente para que as pessoas em pânico pudessem sair? Obviamente, nós não podemos imputar a responsabilidade deste caso específico ao empresário, mas o empresário poderia ter responsabilidade da rota de fuga, o empresário teria que ter responsabilidade de situações parecidas com essa. Então, efetivamente, o que é que o poder público, junto com a população e com o empresário, tem que observar? O bem maior é a vida. Questões políticas,
porque o empresário A é amigo do governador, do prefeito, do vereador, não deveria ser a motivação para a concessão das licenças de funcionamento, seja bar, seja boates, casa de festa, eventos esporádicos, tudo isso deveria ter uma técnica muito maior. Infelizmente, o Brasil acontece em algumas situações que não deveria acontecer. E, em regra, quando acontece uma situação diferente do que está na legislação, que foge à parte dos técnicos, porque, volto a falar, a parte técnica nossa é muito boa, Corpo Bombeiro, Defesa Civil, Polícia, Fiscalização é muito boa. O grande problema é quem está acima desses departamentos, que efetivamente tentam flexibilizar para atender interesses particulares, seja de empresários, seja de pessoas. Então, isso normalmente vai causar um problema. Na Boate Kiss, por exemplo, houve uma fiscalização como deveria ter no que tange ao material que foi utilizado de forma preventiva, segundo os laudos não, foram usados materiais inadequados, e tudo isso acarreta o quê? Acarreta efetivamente uma tragédia. E essa tragédia, nós temos duas consequências jurídicas para os empresários. A primeira é criminal, como eu disse, a segunda é cível também. Mas nós estávamos conversando aqui que no Brasil as indenizações cíveis, seja por danos morais ou materiais, elas são muito aquém do que deveria ser. Pegarmos num país igual os Estados Unidos, efetivamente um acidente desse geraria milhões de dólares de indenização para as vítimas. No Brasil não, vai gerar no máximo alguns milhares de dólares, de reais, se chegar a tanto. Então, isto é que deveria acontecer. Existe um ditado bem popular que a parte mais sensível do empresário é o bolso dele. Então, se efetivamente ele tiver medo, ele tiver receio da consequência do mau uso da edificação, do mau uso do empreendimento, e tiver uma fiscalização séria, com multas pesadas, com sanções pesadas, com condenações pesadas, com certeza isso poderá ajudar a evitar problemas como nós tivemos. Voltando a falar sobre prevenção e fiscalização, Lopes, janeiro é um mês especial aqui em Brasília em relação a essa fiscalização de boates, não é isso? Exatamente. Há uma intensificação? Na verdade, a gente relembra os 5 anos da tragédia da Boate Kiss. É uma marca, uma vergonha muito grande para todo o país. Foram 242 vítimas, pessoas que tinham todo um futuro pela frente, um custo muito alto como nação. Então, partindo desse pressuposto, dessa data fatídica, aqui no Distrito Federal, nós fazemos uma grande campanha, um reforço na fiscalização, para que, se de alguma forma, essa mancha nunca seja esquecida. Porque a história nacional é clara, muitas vezes acabamos esquecendo um fato como este, porque vai caindo, passando o tempo, as pessoas vão se esquecendo, mas isso não deve ser esquecido, porque aquilo que aconteceu pode voltar a acontecer. Para isso, nós temos que trabalhar muito na questão da fiscalização, principalmente das boates, casas de show, porque isso, apesar do esforço da fiscalização, de fazer toda uma fiscalização em relação às atividades como um todo, há que se fazer ainda mais um esforço para que isso não aconteça. Em janeiro, então, há uma espécie de força-tarefa aí, em relação à fiscalização. Exatamente. A fiscalização acontece durante todo o decorrer do ano, mas no mês de janeiro, próximo a esta data, se faz um esforço maior ainda para que isso jamais volte a acontecer no nosso país. Você fazia algumas críticas aqui, Délzio, e eu queria conversar um pouquinho sobre alvará de funcionamento, licença de funcionamento. Esse é um ponto-chave também. Com certeza. Por quê? Porque vai ser o momento que o poder Estado irá aferir se efetivamente aquela localidade está adequada para o desenvolvimento daquela atividade econômica, se aquela edificação comporta aquela atividade econômica, se efetivamente foram adotadas todas as providências legais e técnicas que deveriam ter sido adotadas. Hoje nós temos situações muito interessantes. Por exemplo, a NBR 16/280, ela estabelece o que fazer para realizar uma reforma numa edificação. Seja uma edificação única, de propriedade única, seja em condomínio, qualquer forma que seja, ela estabelece quais são os critérios, tem que ter um plano de trabalho. Então, para esse plano de trabalho, vai verificar a parte estrutural, a parte técnica, a parte efetivamente se poderia ou não acomodar aquela situação. Tendo isto, o Estado irá verificar os critérios objetivos estabelecidos em lei para conceder o alvará ou licença de funcionamento. O grande problema é que, após a concessão, algumas pessoas, nem todas, é óbvio, algumas pessoas, eles tentam burlar o que está escrito.
cansei de processar, infelizmente, quando eu digo isso é infelizmente, porque nós não queríamos chegar a esse ponto, processar boates, casas de shows e eventos aqui no Distrito Federal, de que efetivamente o alvará de funcionamento, a licença de funcionamento, constava para funcionamento de determinado horário, com determinado número de pessoas, e eles não cumpriam com o que estava escrito na autorização que tinham. Então, nós fomos obrigados a ir à Justiça para efetivamente o Poder Judiciário determinar a restrição de uso ou até a interdição com a aplicação de multas altíssimas, multas processuais altíssimas, para viabilizar. Temos alguns processos em andamento que, por exemplo, o juiz já requereu a perícia, foi feita perícia no local e mais, requereu que o próprio Estado enviasse aos autos efetivamente quais eram os documentos de projetos, de aprovações para viabilizar aquele funcionamento. Agora o Poder Judiciário vai fazer o cotejamento do que efetivamente foi autorizado e do que efetivamente foi realizado. Daí nós iremos verificar se ocorreu ou não a legalidade do ato empresarial. Em regra não acontece. Por que não acontece? Porque o empresário, ele lança um empreendimento, ele tem a expectativa de receber 100, 200 pessoas por dia, e aí começa a fazer o quê? Crescer o movimento muito rápido, e ele não tem tempo de adequar a sua edificação a isso. Então, nós passamos de 100, 200 pessoas por dia para 500 até 1.000 pessoas por dia. E aí, nós estamos fadados o quê? Ao insucesso e, infelizmente, a situações como esta. A gente fala de boate, casa de show, mas a gente tem também muitos eventos de rua. Réveillon, por exemplo. É um caso especial? Lopes, é diferente? É assim, porque aquela coisa histórica de você pegar um galpão, fechar e fazer a boate, ele está caindo em desuso, né? Muitos promotores de evento adotaram uma nova tática. Qual é a tática? Você montar uma estrutura temporária para poder fazer um atendimento de um determinado público, na maioria das vezes, por exemplo, jovens, né? Qual é a consequência disso? Quando você monta uma estrutura temporária, alguns procedimentos têm que ser observados. Por quê? Porque, como o próprio nome são estruturas temporárias. Então, a questão da segurança, mais uma vez, deve ser colocado em evidência, o que, na maioria das vezes, não acontece. Por quê? Como são estruturas temporárias, e aqui foi bem colocado pelo colega, que as pessoas foram fazendo improviso na instalação. Muitas vezes a fiscalização vai até o local, verifica a condição de segurança que atende à legislação. Pós-fiscalização, as pessoas, os responsáveis por aquele evento, modificam a situação. E é aí que vem o grande risco, né? Devemos lembrar que, por mais que a fiscalização faça o seu papel, é importante também que o cidadão tenha consciência. E a partir do momento que ele não tem a consciência de ajudar na segurança como um todo, aí, mais uma vez, nós contamos com a ajuda do cidadão consciente das suas obrigações de fazer a denúncia aos órgãos de fiscalização e que denuncie, porque o mau empresário, a pessoa que não tem boas intenções, não deve estar nesse mercado tão importante, que é importante tanto como a atividade comercial como a produção de empregos. Agora, num local como esse, né, aberto geralmente, né, às vezes, ou na maioria das vezes é aberto, um Réveillon, por exemplo, o que a pessoa deve observar? A gente falava lá atrás, no caso de uma boate, um local fechado, tem extintor de incêndio, tem autorização, tem saída de emergência e no local aberto? Os locais, quando a gente fala em Réveillon, apesar de serem muitas vezes de zero de cobertura, mas eles têm um fechamento. Então, você tem que observar se tem a saída de emergência, se essa atividade, elas são dotadas de profissionais habilitados para poder fazer segurança, tais como os brigadistas, exatamente como as equipes de segurança. No Distrito Federal, é obrigatório a colocação de uma UTI com médico para fazer o pronto atendimento das pessoas que lá frequentam. Isso são assuntos importantíssimos que devem ser verificados pelas pessoas que passam pelo local do evento. Porque nós contamos muito com o poder de observação do cidadão comum, que a partir do momento da denúncia, a Defesa Civil, o próprio Corpo Bombeiro vai ao local e já faz a cobrança desse sistema. E caso não seja possível remediar a situação em loco, é feita a intervenção no local. Você falava aqui, Délcio, até nos casos que você defendeu aqui, fora do evento, essa parte também é importante. Circulação de pessoas, de carros, de ambulância, isso é importante também. Muitas vezes, o que acontece? Faz um evento de uma dimensão tão grande que a localização externa não comporta, aonde nós iremos impossibilitar até viaturas de polícia, corpo bombeiro, ambulância, de conseguir chegar ao local para retirar pessoas que estejam passando mal, que estejam doentes, que
precisando de um atendimento. Então, tudo isso deveria ser verificado se a localização, e no DF é muito importante isso, porque nós temos o quê? Nós temos setores específicos para certas atividades. Quando nós usamos algumas atividades em locais impróprios, é que nós teremos maiores problemas. Então, a parte externa é muito importante, porque junto com a parte externa, nós teremos um grande evento, nós teremos pessoas, os ambulantes externos, e com isso vem aquelas outras pessoas que muitas vezes acumulam também pessoas indesejáveis, como os ladrões, os assaltantes, que se nós não tivermos uma boa idealização do evento, sem policiamento, sem uma segurança ostensiva externa, a coisa pode ir para um lado muito pior, às vezes, do que interno. Nós já tivemos situações terríveis no DF e no Brasil como um todo, de pessoas sendo assaltadas, assassinadas, latrocínios acontecendo fora do evento. Então, tudo isso é muito importante para evitarmos qualquer situação que possa colocar em risco a vida do ser humano. No caso de bares e de restaurantes, a regra é menos rígida, Lopes? Nos ambientes abertos, normalmente as cobranças são um pouco menores, né? Vamos colocar essa legislação um pouco mais branda nesse sentido. Mas, de forma geral, tanto os bares como as boates, elas têm uma legislação parecida e a cobrança em relação a elas são praticamente as mesmas. Eu acho que a coisa que nós temos que destacar, e foi colocado anteriormente no bloco, por exemplo, a questão do Réveillon, que foi muito bem colocada aqui. Se for em ambiente fechado, muitas vezes nessas épocas são utilizados fogos de artifício. Lembrando que fogo de artifício em ambientes fechados não pode ser utilizado. Existe uma classe de fogos chamados fogos indoor, que são fogos chamados fogos frios, que podem ser utilizados. Mas, em via de regras, fogos de artifício não podem ser utilizados em ambientes fechados, pois há um risco muito grande de ocasionar um incêndio. De forma geral, a prevenção e a fiscalização melhoraram no Brasil? Depois da Boate Kiss, que completa agora 5 anos, essa tragédia, qual é a avaliação de vocês? Eu acredito sim que a fiscalização houve sim uma melhora, principalmente não da questão do Corpo de Bombeiros ou da questão da Defesa Civil, que são órgãos que sempre trabalharam pela prol da fiscalização. Mas a questão em relação à Boate Kiss é que outros órgãos, outros institutos, por exemplo, a nível governamental, também foram responsabilizados. Nós devemos lembrar que muitas vezes determinado estabelecimento, eles podem ser reprovados pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil e outros órgãos de segurança, mas infelizmente são noticiadas algumas práticas em algumas prefeituras e alguns estados onde que as autoridades políticas liberam licenciamento contra gosto dos órgãos de segurança. São histórias, mas que muitas vezes acabam acontecendo. Então, o que modificou muito é que a fiscalização realmente ela ficou um pouco mais rigorosa, mas a questão política, ela viu que não pode interferir, porque a partir do momento que a questão política entra numa questão técnica, acidentes graves podem acontecer e pessoas podem morrer. E para você, Délcio? Houve uma evolução, sim. Por que nós verificamos que houve uma evolução? Principalmente no noticiário. A mídia deu muita ênfase a essa questão e as pessoas começaram a se acautelar para evitar que acontecesse em seu estabelecimento. Isso é muito bom, apesar de não termos uma punição como deveríamos ter nesses casos, não é como não deveríamos ter, como queríamos que tivesse a população em si, não como um técnico do direito que eu estou falando, mas a população em si. Queria que fosse uma coisa mais enérgica, mais rápida e tudo, mas mesmo assim, o que acontece? Os empresários começaram a temer um pouco mais e a fiscalização começou a atuar um pouco mais. Então, tudo isso nós vamos tendo uma mitigação de possibilidades de eventos, mas mais uma vez eu digo claramente para todo mundo, nós temos que tomar cuidado com a fiscalização, seja feita pela parte da sociedade civil organizada, sociedade civil não organizada e pelo Estado. Se o Estado nosso ele não pode estar onipresente, onipotente o tempo inteiro para verificar o que está errado, o que está certo, vamos nós ajudar o Estado a fiscalizar, com denúncias técnicas, informações, para que amanhã ou depois nós não tenhamos mais uma vez um acidente como este. Ok, Délcio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Fórum. As ordens. Lopes, muito obrigado também. Eu que agradeço. Bom, e eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é o seguinte, forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.